Olá, povo de Deus, quinta-feira, 20 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, 27, 33 e João 3, 31 a 36. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Ler Atos dos Apóstolos é trilhar o caminho da palavra nos seus primórdios. É perceber como a força da palavra foi rompendo obstáculos e se estabelecendo nos mais variados contextos. Os apóstolos continuavam levando em conta as estruturas da religião judaica, pregando no templo e em suas sinagogas. Tinham a esperança de convencer os seus compatriotas sobre a messianidade de Jesus. Porém, essa pretensão vai se tornando absurda frente ao fechamento das autoridades judaicas. No trecho de hoje, uma vez mais, os apóstolos estão detidos e encarcerados. O sumo sacerdote, instigado por seu partido, o dos saduceus, tinha mandado prender Pedro e os outros apóstolos e agora os convoca a prestar depoimento frente ao sinédrio, pois competia a este o julgamento. A acusação tinha 2 pontos concretos contra os réus: desobediência às ordens que lhes foram dadas, uma vez que continuavam a ensinar em nome de Jesus, e difamação, uma vez que acusavam os chefes do povo de serem os responsáveis pela morte de Jesus. A convicção dos apóstolos de que eles deviam obedecer primeiro a Deus antes de qualquer outra ordem serve de ponto de apoio na argumentação de sua defesa. E obedecer a Deus é anunciar o querigma, ou seja, que o Cristo, assassinado na cruz pelas autoridades de seu país, foi ressuscitado por Deus Pai. E segui-lo é a única condição viável de perdão dos pecados e de salvação. Essa firmeza com que os apóstolos anunciavam a salvação em Cristo irrita sobremaneira as autoridades judaicas que pensam em dar-lhes o mesmo destino que infligiram ao Mestre, a morte. A força da ressurreição de Cristo impele os apóstolos a levantar a cabeça, viver como pessoas livres, sem se importar com as ameaças dos poderosos. No esquema de Lucas, fica claro que quem tem convicção sobre a ressurreição de Cristo não se deixa mais intimidar por quem quer que seja. A defesa de Pedro e dos outros apóstolos termina apresentando-se a si e a eles como testemunhas oculares do evangelho que pregam, e o seu testemunho é garantido pelo Espírito Santo. Isto deixa enraivecidos os judeus que pensam matar os apóstolos, tal como tinham feito com Jesus. Uma coisa é clara: ninguém consegue deter a marcha da palavra.
João 3, 31, 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Estamos hoje com os últimos versículos do capítulo 3 de João. Apesar de muitos biblistas associarem essa perícope ao discurso de Jesus com Nicodemos, devido aos inúmeros pontos em comum, na verdade, ele está em outro lugar no esquema de João. Aqui, ele se desdobra com antíteses prediletas: celeste, terreno, do alto, da terra, crer, não crer, vida, ira de Deus. Jesus é aqui apresentado como o enviado do Pai, o único que cumpre essa missão. O evangelista utiliza categorias especiais, como do alto, da terra, para nos apresentar Jesus como revelador do Pai e a sua importância para a vida da humanidade. É evidente a perspectiva trinitária. O Pai ama o Filho, confia-lhe tudo, dá-lhe o Espírito sem medida, envia-o. O Filho, cheio do Espírito, dá testemunho do que viu e ouviu. A humanidade acolhe esse testemunho pela fé, recusa-o pela incredulidade. Neste sentido, o testemunho aceito conduz à vida eterna. Recusado, subjuga a humanidade à ira de Deus. Crer e não crer são atitudes que configuram a vida inteira, como vida eterna ou como fracasso definitivo. Jesus veio de junto do Pai e só ele revela o verdadeiro Deus que dá vida a todos e todas. Quem recusa o seguimento de Jesus acaba incorrendo em idolatrias, e essas levam a humanidade à morte. Hoje, inúmeras perspectivas mais inclusivas abordam inúmeras maneiras de aderir ao projeto de Jesus, de crer nele. É bom sempre nos lembrarmos do que está dito no Evangelho. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Portanto, aderir a Jesus e ao seu projeto implica uma mudança de vida, de atitudes, e não somente declarar com os lábios a sua fé. Daí que podemos ter pessoas que declaram com os lábios e não o seguem, e pessoas que o seguem pelo testemunho de suas vidas. Em todas as circunstâncias é válida a máxima: crer em Deus é praticar a justiça. Um beijo no seu coração.